Sabe, dentro de todo o aparelho eletrônico que a gente usa, seja o celular no bolso ou o computador na mesa, existe um sistema de comunicação que é totalmente invisível. É um herói anônimo que está ali orquestrando uma conversa sem parar entre dezenas de componentes para garantir que tudo funcione direitinho em perfeita harmonia. Hoje a gente vai conhecer de perto esse sistema nervoso oculto. Tá, mas vamos pensar um pouco. A pergunta que não quer calar é: como é que todas as pecinhas dentro de um aparelho tão complexo como um celular conseguem conversar entre si? A gente está falando do sensor de luz, do giroscópio, do chip que cuida da bateria, da memória. Todos eles precisam se comunicar com o cérebro principal. Como é que se resolve um desafio de engenharia desses? E a resposta é até difícil de acreditar de tão simples que é. A solução usa apenas 2 fios. É isso mesmo, só 2. Essa ideia elegante é a chave de tudo, e é exatamente sobre ela que a gente vai falar nesta análise. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender o problema. Depois, conhecer a rodovia de 2 fios que resolve tudo. Aí vamos mergulhar na mágica elétrica por trás dela, aprender a linguagem que ela usa e, no final, descobrir por que essa tecnologia, que é lá dos anos 80, ainda é tão importante hoje em dia. Seção 1. O sistema nervoso de 2 fios. Bom, vamos começar pelo problema principal que os engenheiros enfrentam: a limitação de espaço e conexões. Pensa assim, o cérebro do aparelho, que é o microcontrolador, tem um número bem limitado de pontos de conexão, os chamados pinos. É como se fossem as mãos do cérebro. Só que o número de componentes com que ele precisa conversar, sensores, memórias, outros controladores, não para de aumentar. Se a gente precisasse de um fio para cada um, ia virar uma bagunça gigantesca muito rápido. Seção 2. Uma rodovia em 2 fios. E é aí que entra a solução genial que surgiu lá em 1982, criada pela Philips, que hoje é NSP. Ela se chama Protocolo I2C, ou Circuito Interintegrado. E olha só que interessante essa comparação. Enquanto outros protocolos bem comuns, como o SPI, precisam de 4 ou até mais fios para funcionar, o I2C faz o trabalho todo com só 2. Essa simplicidade é uma verdadeira virada de jogo. Economiza um espaço valioso na placa de circuito e, o mais importante, economiza aqueles pinos super ilimitados do microcontrolador. O primeiro fio é o SDA, a linha de dados em série. A melhor forma de imaginar ele é como se fosse a pista de uma rodovia mesmo. É por ali que todos os bits e bytes de informação, ou seja, os dados de verdade, viajam de um componente para o outro. O segundo fio é o SCL, a linha de clock em série. E se o SDA é a rodovia, o SCL, ele é o sistema de semáforos. Ele é controlado por um dispositivo mestre e fica gerando um pulso constante, um tic-tac, que diz para todo mundo exatamente quando eles devem ler ou escrever os dados. Sem esse relógio, seria um caos completo na pista. Certo. Mas como é que o dispositivo mestre, que é quem comanda a conversa, sabe com quem ele está falando? Simples. Cada um dos outros dispositivos na rodovia, que são chamados de escravos, pode ser um sensor de temperatura, um chip de memória, qualquer coisa, tem um endereço único, como se fosse o número de uma casa, só que de 7 bits. O mestre começa a conversa chamando por esse número e só o escravo que tem aquele endereço específico vai responder. Seção 3. A mágica de puxar para baixo. Isso nos leva a uma questão importantíssima. Se tem vários dispositivos compartilhando o mesmo fio, como é que eles não entram em conflito elétrico e acabam causando um curto-circuito que destrói tudo? E aqui está o pulo do gato. O segredo é que os dispositivos só têm permissão para uma coisa: puxar a linha para um nível baixo de tensão, o que a gente chama de low. Eles nunca podem forçar a linha para um nível alto, o high. Essa regra, por mais simples que pareça, é o coração da genialidade do I2C. Esse mecanismo inteligente se chama Open Drain. Funciona mais ou menos assim. Por padrão, um componente chamado resistor de pull-up funciona como uma mola, que mantém a linha sempre no estado high, que significa o 1 lógico. Para mandar um 0, o dispositivo simplesmente conecta a linha ao terra, e com isso puxa ela para low. E para mandar um 1, aí que é o mais legal, ele não faz nada. Ele só solta a linha e deixa a mola do resistor puxar ela de volta para high. Então, o ponto crucial é esse. Essa regra de só puxar para baixo evita completamente um problema chamado contenção de barramento. O nome é complicado, mas é basicamente uma briga elétrica, onde um chip tenta mandar um high ao mesmo tempo que o outro tenta mandar um low, o que poderia fritar os dois. Com o I2C, isso é fisicamente impossível de acontecer. É uma solução brilhante para um problema que poderia ser um desastre. Seção 4. Falando a língua I2C. Beleza, já entendemos a parte física.
Agora, vamos ver as regras de trânsito, o protocolo que garante que a conversa seja sempre organizada. Uma conversa I2C segue um roteiro bem certinho. Tudo começa com uma condição de início, que o mestre sinaliza. Logo depois, o mestre envia um endereço daquele escravo com quem ele quer falar. O escravo, por sua vez, responde com o sinal de AK, que é uma confirmação, tipo, opa, tô aqui. Aí sim, os dados são trocados em pacotinhos de 8 bits. E no final, o mestre envia uma condição de fim, liberando a rodovia para a próxima conversa. É como um aperto de mão, uma conversa e um tchau bem definidos. E tem uma regra de ouro para que tudo funcione no tempo certo. Os dados na linha SDA só podem mudar de valor quando a linha do clock, a SCL, estiver em nível baixo. Tentar mudar os dados enquanto o clock está alto é uma ação reservada só para aqueles sinais especiais de início e fim. Isso garante que os dados fiquem estáveis e sejam lidos sem nenhum erro. O que nos leva à nossa última sessão. Por que essa tecnologia dos anos 80 ainda domina? Com toda a velocidade e a complexidade da eletrônica de hoje, como é que um protocolo de 1982 continua sendo tão fundamental? As vantagens são bem claras, né? Primeiro, a simplicidade, que economiza aqueles pinos preciosos. Depois, a flexibilidade, porque é muito fácil adicionar um novo sensor ou chip na mesma linha de comunicação. A escalabilidade também, já que ele suporta, em teoria, mais de 100 dispositivos. E tem até a capacidade de hot swap, que é poder adicionar ou remover um componente com o sistema ligado sem precisar reiniciar tudo. E não pensem que o I2C ficou parado no tempo, não. Apesar de não ter sido feito para ser super rápido, ele evoluiu. Do modo padrão original de 100 kilobits por segundo, hoje ele tem modos que chegam a 5 megabits por segundo, o que atende a uma variedade muito maior de aplicações. Mas, claro, nem tudo são flores. Existe uma limitação bem importante. A velocidade da rodovia inteira é sempre ditada pelo dispositivo mais lento que estiver conectado nela. É tipo um trabalho em grupo, onde todo mundo precisa esperar por aquele colega que trabalha num ritmo mais devagar. É uma troca que os engenheiros sempre precisam levar em conta. Então, onde é que a gente encontra o I2C hoje em dia? A resposta curta: em todo lugar. No computador, lendo sensores de temperatura e controlando a velocidade das ventoinhas. No celular, conversando com o giroscópio e o sensor de luz ambiente. Nos aparelhos de casa inteligente, controlando funções de áudio. Ele está lá, trabalhando em silêncio, agora mesmo, em dezenas de aparelhos ao nosso redor. Resumindo, a partir de uma ideia de 40 anos atrás, uma solução simples de 2 fios ainda forma a espinha dorsal invisível da eletrônica moderna. É uma prova do poder de um design que é, ao mesmo tempo, elegante e eficiente. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Com toda essa nossa busca por mais velocidade, mais complexidade, que outras inovações ainda podem nascer a partir de apenas estes 2 fios